agora nós vamos convidar a professora Mariana Costa Sorgan, de São Paulo. Ela vai falar sobre o crochê e o fiar do destino. Ela é psicóloga clínica com experiência na área da educação hospitalar e especialização em psicologia analítica com extensão em técnicas expressivas com Carlos Binkton pelo SED Sapete. Professora Mariana, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade, também estou lisonjeada, especialmente dividindo essa mesa virtual com mulheres tão maravilhosas. Eu fiquei encantada com a fala de todas. E em alguns momentos eu vou até fazer algumas referências, porque eu sinto que vocês foram falando e eu só balançava aqui a cabeça, de tão verdadeiro de tanto que pegou. Eu gostaria de começar falando que, na verdade, o crochê ele é um instrumento muito utilizado por mim, né? Enfim, também como uma meditação, né? Quase que isso, né? É um instrumento que eu utilizo, assim, aprendi sozinha em um sonho. Eu sempre vi minha avó fazer, sempre vi as mulheres ao redor fazer, mas nunca tiveram paciência para me ensinar. Foi um sonho que eu tive muito cedo, e desde então eu não parei, né, de fazer. E aí, um belo dia, alguns anos atrás, estava crochetando, e aí eu me toquei, assim, do quanto que aquela técnica era importante para mim. Nem dá para chamar de técnica, nem dá para chamar de instrumento, né, mas não tinha, naquele momento, não tinha nenhum viés terapêutico, era uma coisa assim que, enfim, era um chamado, né? Então aí o texto diz assim: cada ponto conta uma vivência, conta a nossa história. O fio que conduz o trabalho traz a luz da ancestral em prol da reafirmação do feminino sagrado, que insiste em aparecer e resiste ao tempo e às gerações. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, a autora afirma e reafirma a importância de nos conectarmos com a loba, o feminino instintivo. Naquele movimento de sobe e desce da agulha, uma meditação se instaura e as respostas para quase todas as questões se constelam. As que ainda não apareceram demandam talvez uma carreira a mais, ou ainda somente no final do trabalho que vamos entender. O crochê nos ensina a esperar. Ele suporta os momentos em que não temos força, vontade, quando nós enjoamos da obra, os hiatos criativos, a nossa própria raiva. Ele nos ensina acolhimento. Sentimento esse traduzido naquela sensação gostosa de ser abraçado por uma peça ou na lembrança da casa da avó, quando pequeno ou pequena. Nossos crochês são modernos hoje em dia. São clean ou são bem trabalhados, inspirados no Pinterest, na loja modelo, na casa da vizinha ou do vizinho. Mas ele é fundamentalmente o que quisermos ser. Cada ponto tem um segredo, cada laçada, um pensamento, e cada trabalho, uma conclusão. Eu acho que esse texto aqui, eu quis dizer assim, muito do que foi visto aqui ao longo das falas, né, das mulheres. Então, tem uma coisa aqui muito importante dessa volta, né, para dentro. Tem a coisa da modernidade, né? Hoje em dia a gente se referencia no Pinterest, a gente se referencia naquela loja West Wing, coisas do gênero, né? Então a gente passa a ter uma outra referência para esse trabalho. Mas ainda assim, é importante que a gente entenda que cada ponto, cada laçada, ainda tem uma impressão de personalidade, dessa identidade. Então, existem pessoas que vão fazer o ponto um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais largo, um pouquinho mais solto, ajustado, milimetricamente ajustado, trabalhos mais complexos, trabalhos mais simples.
enfim, ainda assim é uma expressão da nossa própria identidade. Fiz uma colinha aqui, para ficar mais fácil. Jung dizia que as mãos são capazes de dar expressão concreta aos conteúdos do inconsciente, ainda que a pessoa nada veja ou escute dentro de si. Então, quer dizer, é o corpo fazendo aqui uma ponte entre esses conteúdos que estão ali dentro e eles talvez não tivessem outro espaço, né, para poder escoar, para poder aparecer. E eu me inspiro, depois de ter feito até esse texto, é um trechinho do texto, eu encontrei a tese de doutorado da Patrícia Widmer, depois eu coloco aqui no chat o nome da tese, a autora direitinho, e é uma tese linda, eu li 2 vezes, as 2 vezes lágrimas nos olhos, porque fala de um jeito assim de olhar a costura, olhar tudo que é tecido com uma delicadeza. Eu recomendo muito a leitura desse trabalho. E aí a Widmer fala assim, o trabalho manual e artesanal, para muitas mulheres, segue a herança de suas antepassadas e materializa em fios, tecidos e linhas um conhecimento da vida, do mundo das mulheres. Ou seja, é um saber que está aí, né? É um saber que é muito maior, né? Ele está ali, só que até como a Caroline estava falando aqui, né? Então, assim, existe uma exigência, né, da sociedade hoje em dia de que essa mulher, ela desempenhe outros papéis, e esses papéis sempre com muita perfeição. E aí eu fico me perguntando, assim, será que sobra espaço, né, para esse tipo de encontro? Será que sobra espaço para a mulher hoje em dia? Será que isso não é vedado de alguma forma, né? Esse tempo ali para fazer essa conexão, utilizando essa técnica tão arcaica, né? Essa técnica tão antiga. Fica aí para a gente pensar. O crochê é apenas um dos possíveis instrumentos de reaproximação com esse feminino ancestral, que cria, gera, acolhe, tece novas ideias, alinhava novos caminhos. E cada trabalho guarda experiências, lembranças, sentimentos, todos unidos por um fio condutor que é o si mesmo, e esse fio nunca acaba. Então, é muito interessante, porque à medida que você vai tecendo, e você está vigilante ali, né, o que você está sentindo, você abre porta para as coisas que você nunca nem imaginou, né? Então, respostas para perguntas que você sempre fez, né? Não que isso seja algo mágico, mas talvez, assim, é um veículo de conexão com o seu eu, né? Então, é um veículo de comunicação que você consegue receber, né? Essas respostas que estavam ali o tempo inteiro, né? Só que a gente não tinha esse acesso. No crochê, o inconsciente é parte da criação e a consciência reúne e organiza em forma de trabalho manual o ato criativo. Né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque é aquilo que já foi dito aqui, né? Existe uma necessidade de você reunir, a Clarissa falou isso, né? Reunir, integrar. É necessário que você consiga receber esse conteúdo, mas existe a necessidade de algo organizar tudo isso, né? Então, é aí que a gente tem o ato criativo. Como que a gente percebe isso, né? Assim, parece que a Clarissa foi falando e eu achei muito interessante, porque dentro do tecer, crochê, você o tempo inteiro precisa ficar balanceando, né? Então, existe uma coisa interessante do sentir, se isso aqui tá bom, se isso aqui não tá, será que vai ficar bom, será que eu gostei? Você tem que ficar o tempo inteiro fazendo esse recurso, essa referência a si próprio, mas também existe algo que organiza,
né? Então, existem tantos pontos, existem tantas carreiras que você precisa cumprir para terminar um trabalho. Existe uma lógica, principalmente, existe uma lógica dentro de cada ponto, cada organização, né? E para isso a consciência ela é necessária. Para isso, e aí a gente pode trazer ali, talvez, né, arquetipicamente, a questão do masculino. Né? Um trabalho de crochê, ele jamais vai sair só a geração pela geração, né? Criação pela criação. Existe a necessidade de fazer aquele veículo lá do corpo, né, para poder executar tudo isso. A tecelagem, de forma geral, abriga segredos dito apenas na confidencialidade do movimento das agulhas. O mistério da criação, a tessitura do destino, os nós do caminho, os dias em que todos os trabalhos parecem errantes. E é justamente nessas semelhanças onde nos encontramos falando também do feminino. Veja, as características são as mesmas, né? E é interessante porque eu falo que o crochê ele suporta, ele sustenta, né, ele acolhe, porque ali você vivencia uma série de situações, uma série de conflitos, né? Então esse trabalho ele não é mágico. Quando a gente vê ele ali pronto, ele foi feito também muitas vezes abaixo de muita angústia, mesmo da crocheteira mais experiente, né? Porque o que ele revela? Todas nós temos dias ruins. E tudo bem. Né? Eu acho que daí vai a Caroline falando, né? E tudo bem. E você não precisa fazer o trabalho naquele dia, ou tudo bem você fazer ou desfazer aquela carreira, né? Isso é muito comum. O crochê suporta. Ele suporta ser refeito, ele suporta ser desfeito, ele suporta que você crie, que você imagine. Então, eu acho que é uma técnica acolhedora nesse sentido. Ele suporta a raiva, porque muitas vezes, quando aquele trabalho ele não sai do jeito que a gente quer, você não vai estar feliz. Então, existe um acolhimento de dizer, tá tudo bem ter raiva do crochê, você esmiuçar a linha, tá bom. Nada como um dia após o outro. Acho que um dos grandes ensinamentos assim, para a crocheteira é isso, nada como um dia após o outro. Mas perceba que é preciso voltar para essa fragilidade, né, que já foi falado aqui. Então, é preciso ter noção de que está existindo, é preciso dar espaço, dar lugar, dialogar e ver como que a gente vai lidar com isso, né, e não simplesmente fingir que isso não existe, né. Mas eu acho que é preciso também tomar cuidado, porque veja, uma das coisas que eu falei aqui é que ele pode ser um veículo para o inconsciente, né, poder se manifestar. E quando a gente fala de inconsciente, a gente não está falando só dos aspectos positivos, lindos, criadores, né, do criador dos passarinhos e das borboletas. A gente também está falando dos aspectos negativos, né? Ontem a Cassi falou uma coisa muito interessante, que eu acho que tem muito a ver com isso. Então, quando a gente convoca o feminino, a gente não está falando só do gerar, do cuidar, do criar, do acolher. Quando a gente convoca o feminino, a gente também está falando da velha má, da velha ranzinza, né? A gente também está falando daquela que é dominadora, né? Um pouco da poderosa, que às vezes acaba ceifando o poder do outro. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Então, também podem ser tecidas as paranoias, as fofocas, isso já é bem conhecido culturalmente, os medos, as tristezas e principalmente as mágoas. Né? É um trabalho muito forte em que ele é capaz de receber esse tipo de coisa. E é por isso que eu chamo de uma quase meditação. Então, você está com aquela influência forte, né, de conteúdos que você não tem muitas vezes o domínio. Né? Aquele estado concentrado
na peça, muitas vezes ele se desfaz. E a gente também deve exercer ali uma posição mais vigilante, né? Porque a sombra, ela tá lá, né? Existe uma parte dessa sombra que é inconsciente, e ela vai vir junto, né? Por esse mesmo caminho que vem coisas, né, super positivas, criadoras, geradoras, mas eu acho que também até mesmo a sombra, né, ela deve ser recebida nesse processo, né, nesse fiar, mas a gente tem que tomar cuidado, né, para pôr a mão ali um tempo suficiente para que a gente possa criar, um tempo suficiente para que a gente possa transformar isso em algo que seja bom, né, algo que seja ali, que faça com que a gente de alguma forma se desenvolva, né, e não fique embebido naquilo. Então a gente não pode se afogar. E é muito interessante, né? Porque quando a gente está falando assim, puxa, mas você está falando só de crochê, né? É só costurar. Mas é muito interessante que quando você tem essa posição ali, né? Você entra ali, de repente, durante alguma fase difícil da vida, mas quando você entra naquele processo do alinhavo, você entra na criação, você entra no contar aqueles pontos, você entra no tecer, a gente está falando com uma ordem um pouco maior que a gente, né? Só um pouquinho maior, né? Só que não. Eu acho que, assim, toda possibilidade de aproximação com si mesmo é válida. Essa é a forma que eu usei, né? Essa forma que, para mim, é importante. Mas eu desejo também propor para as mulheres, né? O que será que nós desejamos tecer de nós mesmas? Porque daí vem toda a discussão bonita que essas mulheres trouxeram para a gente hoje, né? E eu acho que é muito, muito isso que a gente está propondo mais para frente. Então, o que é esse feminino agora? Quem são essas mulheres? O que vai acontecer? O que a gente tem que desconstruir, né? Então, eu acho que fica aí para nós pensarmos quais são as peças que nós estamos a fim de costurar, de tecer, de construir. Eu acabei resumindo um pouco mais, por conta ali do tempo que já estava um pouco apertado, então eu passo a palavra para a Elisângela. Obrigada pela oportunidade. Mariana, obrigada pela presença. No mínimo, eu diria que a sua fala é extremamente poética e emocionante. Eu vejo na prática clínica as mulheres, de fato, resgatando o seu lado feminino, a sua paz interior, através dos trabalhos artesanais. Então, me identifiquei muito e, assim, belíssimo. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.